Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Alesp Conecta. E hoje eu converso com o Leandro Branquinho, ele já vai aparecer aí no seu vídeo, na sua tela, tá aí. Leandro Branquinho, que é publicitário, também especialista em vendas. A gente vai falar aqui, né, Leandro, sobre o crescimento do número aí de MEIs, né, durante essa pandemia, né? Tudo bem com você? Como vai, Sérgio? Que alegria estar aqui contigo no Alesp Conecta. Bacana demais, muito prazer. Obrigado por me receber. Aí, tá vendo? Já é um comunicador nato, né, cara? Ele é um comunicador nato já. Então manda muito bem, né, meu amigo? Então já de cara, você como publicitário, eu queria saber qual é a tua experiência no caso aí, né, com vendas e como pode usar isso para ajudar, né, os outros profissionais aí, ô Branquinho. Tá certo. Eu sou publicitário, essa é a minha formação, mas a minha primeira formação é ralando o umbigo atrás do balcão. Eu cresci atrás de um balcão, de uma loja, de uma perfumaria da minha mãe, e abri a minha primeira loja muito cedo, né? Eu, com 13 anos de idade, eu fui emancipado pelos meus pais e tive meu primeiro CNPJ. E desde então eu venho Cara, que construindo legal, que empresas. legal. Eu tenho muito orgulho de ter crescido no varejo, né? Então, quando as pessoas falam publicitário, eu acho até meio estranho, porque apesar de eu ter passado um bom tempo na faculdade, dei aula em faculdade, mas eu me vejo muito mais como um vendedor que sabe contar boas histórias. Um empreendedor, vamos dizer assim também, né? Tá certo? Certamente, com certeza, com certeza. Já tive Ah, algumas empresas e aí, sobre a minha experiência que você está perguntando aí, a minha primeira loja eu abri quando eu tinha 13 anos, né? Depois, com 19, eu já tinha uma rede de lojas, eu abri a primeira operação de e-commerce no meu segmento, trabalhei como consultor de algumas empresas e já cruzei o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, em busca dos melhores vendedores do Brasil, e há 17 anos eu sou palestrante de vendas. Eu ajudo empresas, ajudo vendedores, ajudo empresários que precisam aumentar as vendas, que precisam ter mais conversão, mais clientes, a conseguir ter mais faturamento e, consequentemente, ter um empreendimento, né, em empresas mais saudáveis e mais lucrativas. pois é, né? Como que o projeto, né, ele vai alcançar aí, né, no caso, cerca de 1.000 pessoas, por exemplo. Esse é um projeto que eu comecei há pouco tempo, né? Comecei agora durante esse período de isolamento. Esse projeto se chama Mil E qual, Amigos. qual é esse projeto? E Como é que é o nome dele? O que é? Explica melhor pra o gente aí. projeto Mil Amigos é o seguinte: por Ah, causa do 1.000 amigos. isolamento, 1000 amigos, Tá. exato. Por causa do isolamento, eu fiquei um pouco sem trabalhar no trabalho que é um dos que mais me dá prazer, que é dar palestra, que é estar no palco com um monte de gente assistindo, eu ensinando um monte de gente. E aí, eu não posso reclamar porque eu tenho alguns produtos digitais, alguns treinamentos que eu vendo pela internet, então eu não posso reclamar nem um pouco na questão de faturamento, da minha vida financeira. Mas eu percebo que muita gente passou por dificuldade, muita gente ainda está tentando se reerguer, como você começou apresentando, né? O número de MEIs, de microempreendedores individuais, cresceu assim muito. Tem muita gente que estava empregada, hoje não está trabalhando mais, ou está tentando empreender de alguma forma. E esse meu projeto, Mil Amigos, a ideia é conversar com 1000 pessoas, ajudar 1000 pessoas, um a um. Eu quero conversar com 1000 pessoas durante 1 hora com cada uma dessas pessoas. Já conversei com um montão de gente, com várias pessoas de diversos segmentos diferentes, mas ainda o projeto está longe de chegar às 1000 pessoas, né? O meu objetivo é que até o final de março de 2021 eu consiga ajudar 1000 pessoas, um a um, conversando com cada uma dessas pessoas durante 1 hora. E aí, nessa conversa, eu quero saber quais são as dificuldades que as pessoas têm, como eu posso ajudar, como a minha experiência em vendas, em marketing, em vendas, né, pode ser útil para ajudar essa pessoa, se por algum motivo ela esteja passando por alguma adversidade, por algum motivo ela esteja com poucos clientes, com baixa lucratividade na empresa. Aí que eu entro com a minha experiência, com o conhecimento que eu tenho, o tanto de tempo de estudo, o tanto tempo de empresa que eu tenho para ajudar essas pessoas. É como se fosse uma mentoria, como se fosse a minha... E é gratuito, né? Eu não estou cobrando nada por esse projeto, estou fazendo completamente gratuito para realmente ajudar pessoas que precisam de mais clientes, pessoas que precisam vender mais, pessoas que por algum motivo estão passando por algum tipo de adversidade no mundo dos negócios. E essas suas palestras, então, são voltadas a isso, a esse segmento, né? As palestras que você faz. Ah, sim, sim.
Eu dou palestras para empresas que têm clientes, né? Se é uma empresa e precisa ter clientes, sim, esse é o meu trabalho. Então eu ajudo empresas do varejo principalmente, ou então empresas que têm equipes de representantes comerciais, ou empresas que vendem para outras empresas. De uma maneira geral, o meu dia a dia é lidar com vendedores, gerentes, diretores de marketing, diretor de RH, diretor de empresa. Esse é o meu dia a dia. E parte do meu tempo hoje está dedicado a ajudar essas pessoas que por algum motivo precisam vender mais e não conseguem enxergar uma saída, né? Então aí eu quero ajudar essas pessoas e eu imagino que nessa uma hora, quer dizer, imagino não, né? Eu já conversei com um montão de gente, então eu sei que nessa uma hora eu consigo identificar algumas coisas e alguns caminhos, algumas orientações que eu possa dar para quem estiver precisando. E na tua visão, né, dando essas palestras, como é que estão, então? Como é que estão as empresas aí? Como é que elas estão Hoje nesse em momento, dia, né, que está vivendo a Hoje pandemia? em dia tem um monte de empresa que está vendendo muito bem, tem um monte de empresa que está vendendo mais do que vendia antes. Algumas empresas, alguns segmentos estão passando por dificuldade, mas eu fui contratado recentemente para dar uma palestra para vendedores do segmento de moda. Então, uma grande indústria me chamou para ensinar esses representantes, né, do segmento de moda a aumentarem as vendas. Mas a maior dificuldade deles não é vender. A maior dificuldade deles hoje, nesse momento que nós estamos gravando esse nosso bate-papo, é entregar. Então, como a demanda está muito grande, como tem muita gente procurando, principalmente o mercado de moda mais de luxo, né? Então tem muita gente querendo comprar e as fábricas não estão entregando. Não tem matéria-prima, está difícil de entregar, a exportação está valendo mais a pena. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos no Brasil uma alta muito grande do arroz. Quer dizer, saindo do segmento de moda e indo para a alimentação, né? Um dos motivos por que o arroz teve um aumento muito grande de preço é porque vale muito mais a pena para o produtor exportar, com dólar alto, com euro alto, com libra custando muito caro, né? Muitos reais, então vale a pena exportar. Então, tem uma empresa que não está tendo para entregar, de tanta procura, de tanta gente querendo comprar. O mercado de material de construção também está em crescimento absurdo, assim. Como é impressionante o preço das coisas, como subiu de preço, e tem gente querendo construir e tem lojas que não estão conseguindo entregar esse material. Da mesma forma, tem pessoas, tem empresas que não conseguiram retornar ao que vendia antes do isolamento, né? Então tem algumas pessoas, tem algumas empresas, alguns segmentos que infelizmente ainda está passando por dificuldade. Mas respondendo um pouco da tua pergunta que você perguntou, como é que estão as minhas palestras, né? Hoje em dia tem muita empresa contratando à distância. Eu fiz uma convenção de vendas outro dia que a empresa contratou todo o equipamento de audiovisual, né? Contratou um estúdio de televisão praticamente, e a minha palestra foi nesse estúdio. E aí representantes do Brasil todo assistiram essa minha palestra, como as pessoas estão assistindo esse vídeo aqui agora, através da tela de um celular, ou através da tela de um computador, ou a tela de uma televisão. Eu tenho dados aqui, só para você ter uma ideia, como é que está funcionando tão bem essa questão das MEIs, né? Microempreendedor, microempresa, que segundo o IBGE, o desemprego subiu, né, 13,8% no mês de julho, né, isso já na pandemia. Isso acabou aí afetando cerca de mais de 13 milhões, né, Leandro, de pessoas. Ao mesmo tempo, de acordo com o portal do empreendedor, foram 1.151.041 novas formalizações, ou seja, né, aberturas dessas empresas, das MEIs, né, entre o fim de fevereiro, pouco antes do início da pandemia, né? Foi logo já no final de fevereiro que começou essa pandemia, até o final de setembro agora, né? Ou seja, enquanto muitos perderam aí seus empregos, né? Buscaram aí, no caso, alguma forma de conseguir uma renda para sobreviver. E essa, né, foi uma das formas, a reabertura, né, dessas microempresas, né, as MEIs, que facilitam mais, até porque você paga, inclusive, né, os impostos são menores, né, claro, você tem um valor X, né, para poder usar a MEI. Você não pode ultrapassar X valor, É verdade. né, de emissão de notas para poder. Mas isso ajudou muito, né? Como é que você tem visto isso no mercado, né? A abertura dessas pequenas empresas?
Isso realmente tem crescido muito, mas esses dados, esses números, eles não mostram aquelas pessoas que resolveram empreender e ainda não formalizaram. Por algum tipo de medo, por Uhum. não ter que pensar que vai ter que pagar imposto muito alto. E aí É. muitas pessoas acabam não empreendendo, ou melhor, não formalizando, mesmo que elas estejam empreendendo. O microempreendedor individual, né, que é o caso do MEI, realmente ele paga um valor muito pequeno, muito baixo, né? Então tem um subsídio, uma ajuda, né, para que ele não precise gastar nem com o contador, né? Tem contadores que fazem isso de maneira gratuita. Claro, alguns contadores cobram por isso, mas é muito fácil hoje para a pessoa que quer empreender ter o teu negócio formalizado. Como você mesmo disse, né? Tem um valor ali de faturamento máximo que a pessoa pode ter. Tem alguns segmentos que podem ser enquadrados no MEI, mas eu tenho visto exatamente isso, que muitas pessoas, muitos microempreendedores individuais estão formalizando porque foram demitidos, saíram de um emprego que eles tinham e agora resolveram empreender. Então, muitos estão realmente formalizando, mas tem uma boa parte das pessoas que estão empreendendo que ainda não se formalizaram, né? Agora, mesmo que a pessoa que está... Vamos supor que você que está assistindo a gente aqui agora, se você é MEI, se você é microempreendedor individual, ou se você é de qualquer outro segmento, e se você está tendo dificuldades para vender, a formalização, historicamente, mostra que quando você formaliza, você passa a ter mais chances de crescimento. Por quê? Porque você começa a monitorar, você começa a colocar no papel, você começa a separar o que é conta pessoal de conta da empresa. Então, historicamente, pessoas que estão formalizadas, que pagam os impostos corretamente, têm uma tendência, né, de prosperar mais facilmente. Um dos motivos, eu imagino que seja esse, né? Por causa de organização. Enquanto você não organiza, você acaba misturando a tua conta da empresa, do teu negócio, com a conta pessoa física, pessoa jurídica. Isso realmente pode ser um problema para muitas pessoas. Então é legal, sim, se adequar, né, se formalizar para... Mas eu sei, não, é legal, eu não estou dizendo óbvio que é legal, mas também tem a questão do medo, né? Você tocou, né, nessa questão, né, não só das pessoas que têm a microempresa, né? Mas às vezes também pode ser um medo, né? Tá começando a criar um negócio, fazer um negócio, de repente pode não dar certo lá na frente, talvez isso também aconteça ou não. É natural Do que esse medo, medo né? Da pessoa de aconteça, não dar né? certo. É Aí ela natural, vai abrir uma com empresa, uma certeza. microempresa, e vai ter que pagar, né, impostos, enfim. Com certeza. É natural que algumas pessoas tenham esse medo, mas se você que está assistindo a gente, pode acreditar que vale a pena você se formalizar, porque hoje em dia, o teu medo, o teu receio é uma coisa natural. Se você tem medo, é sinal de que você se preocupa, que você está pensando mais à frente. E essa preocupação ela é muito boa porque te faz com que você não se acomode. E hoje em dia, não tem como se acomodar. A pessoa que empreendeu, que abriu um negócio, ou que é vendedor, ou que é gerente, ou que vive de comissão, com certeza você não pode se acomodar. O que funcionava alguns anos atrás, hoje não funciona mais. Hoje, o empresário, o vendedor, o gerente, o líder, a empresa que não está no celular do cliente, ele está perdendo dinheiro, ele está perdendo negócio. Então, hoje em dia, é muito importante que você se adeque ao novo mundo, né? Ao mundo digital. Eu não gosto de falar novo normal, porque esse momento que nós tivemos de isolamento só fez acelerar uma coisa que já era tendência. Há muitos anos se fala de vender pela internet, de vender utilizando as redes sociais. Esse período de isolamento que nós tivemos e estamos agora quase no finalzinho dele aí, né, já em desaceleração desse isolamento, isso só acelerou a digitalização de diversas empresas. Então, se você está empreendendo agora, ou se você está começando a empreender, pode ter certeza, um dos caminhos que você deve seguir é digitalizar a sua empresa, é estar presente nas redes sociais, é estar principalmente no celular do seu cliente, seja através de algum aplicativo como o WhatsApp, por exemplo, ou Instagram. Tem diversas outras ferramentas, né, dependendo do teu segmento, dependendo do teu negócio, mas estar presente no celular do cliente hoje em dia é uma coisa muito importante. Agora você falou, né? Vamos voltar a falar do teu projeto, 1000 Amigos, né? Quantos Legal, você tem até legal. agora? Você falou que ainda vai demorar aí para chegar em 1000, né?
Olha, de cabeça eu não sei, porque eu tenho entrevistado, tem dia que eu falo com 4, tem dia que eu falo com 5, tem dia que eu falo com um só. Então, alguns vídeos de algumas pessoas que eu já entrevistei, eu ainda não subi. Mas com certeza já passamos aí dos 50, né? É um projeto Você não está recente, mas contabilizando ali direitinho, não está fazendo, não está contabilizando quantas pessoas você entrevista, você já fala tem, para poder. já tem 29 vídeos na internet. Então já tenho 29 entrevistas Ah, que eu já gravei. Mas eu já entrevistei mais gente. Então tem algumas entrevistas que eu ainda não subi o vídeo, alguns bate-papos que eu ainda não consegui subir o vídeo por uma questão de organização, de editar o vídeo, deixar bonitinho, né, para que as pessoas possam assistir. agora, me diz uma coisa, voltando à questão das empresas também, como garantir, no caso, Leandro, que uma empresa recém-aberta ela tenha sucesso, né? E vamos lá, sobreviva, né? Principalmente na situação que a gente está vivendo. Se bem que você colocou que muita gente cresceu, né, com a pandemia, né, em termos de faturamento, enfim, né? Mas no Hoje em caso, dia, como para uma garantir que empresa esse... sobreviver, Ah, como garantir que as empresas sobrevivam? Hoje em dia, a empresa precisa entender qual é a moeda mais valiosa de hoje em dia. A moeda mais valiosa não é o real, não é o dólar, não é o euro, não é a libra. A moeda mais valiosa que a gente tem hoje em dia se chama atenção. As empresas que conseguirem a atenção dos seus clientes, as empresas, empresário, vendedor, microempreendedor individual, não importa. Se você vende algum produto ou serviço, você precisa entender que a moeda mais valiosa que nós temos no dia de hoje é a atenção. Quando você consegue a atenção das pessoas, quando você consegue fazer com que as pessoas prestem atenção em você, ou na sua empresa, ou no que você vende, ou no serviço que você presta, com certeza você tem mais chances de prosperar. Antigamente, bastava ter um prédio bonito. Um pouco mais recente, bastava ter bons produtos. Mais recente, bastava ter qualidade. Mais recente, bastava ter distribuição. Mais recente, bastava ter uhum. preço. Hoje em dia, só isso não funciona. Hoje em dia você tem que ter qualidade, você tem que ter um preço que seja acessível, que a pessoa esteja interessada em pagar pelo preço, mas mais importante do que tudo isso, para prosperar, para que você tenha lucratividade, para que você tenha longevidade, mais importante ainda é longevidade, é que você consiga a atenção das pessoas. Como você consegue a atenção das pessoas? Com bom atendimento, com produtos que são diferentes, se diferenciando da concorrência. Sérgio, recentemente eu fiz uma expedição que eu cruzei o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Eu entrei dentro de um motorhome, dentro de uma casa em cima de um carro, e cruzei o Brasil por 17 mil quilômetros. Saí da minha cidade, que é Três Corações, no sul de Minas Gerais, fui para o Chuí, na divisa com o Uruguai, e de lá eu subi até chegar no norte do Amapá. 2 meses longe de casa, quase 17 mil quilômetros. Em cada cidade que eu passei, eu perguntei Nossa, quem é o melhor vendedor dessa cidade? Qual empresa aqui na cidade é uma empresa legal, é uma empresa diferente? E eu fui conhecer esses empresários, esses vendedores, essas empresas que são diferentes. Sabe o que eu descobri? Que os melhores que eu conheci, ao final da viagem, né, eu fiz uma lista, Sérgio, com os 200 melhores vendedores que eu conheci. E aí eu descobri que esses 200 melhores que eu conheci, eles têm algumas características em comum. Criatividade, consistência e coração. Criatividade, porque eles fazem alguma coisa diferente da concorrência. Consistência, porque eles entregam o que prometem. Vender não tem nada a ver com enganar as pessoas. Quando você faz aquilo que precisa ser feito e entrega o que você promete para o seu cliente, você está sendo a segunda letrinha C, consistente. E a terceira letra C é a de coração. Pessoas de sucesso, vendedores de sucesso. O que eu conheci nessa minha expedição são vendedores que colocam o coração no trabalho. Ou amam a empresa, ou amam o produto que vendem, ou ainda amam resolver o problema dos clientes, ou então amam lidar com tecnologia, ou então amam simplesmente se conectar com outras pessoas. Então, misturando aí as duas respostas das perguntas que você fez, para empresas prosperarem, é importante que elas consigam a atenção das pessoas. Para você profissional prosperar, ou melhor, se você quiser ter alta performance, ser um cara diferenciado, vai nessa linha. Os 200 melhores vendedores que eu conheci até hoje, eles têm essas 3 características em comum: criatividade, consistência e coração. Se você faz alguma coisa diferente da concorrência, você está a um passo
para estar entre os melhores. Se você é consistente, se você entrega aquilo que promete, com certeza você está muito na frente do monte de gente que não consegue ter consistência, fazer o que precisa ser feito dia após dia. E se você colocar o coração no trabalho, aí, meu amigo, minha amiga, com certeza você passa a ser uma pessoa muito diferenciada. Realmente, meu amigo, você é um vendedor nato. Aliás, eu quero ir numa palestra sua, que, pelo amor de Ah, Deus, que legal, que você coisa boa, é um bacana. vendedor nato. É o que você falou, vendedor não é enganação. Muitas vezes as pessoas pensam, mas eu não vou atender porque é um vendedor, vai querer. Vendedor é isso que você está fazendo, cara. Que bom que você está passando isso, né, para as pessoas, para as empresas, né, de como fazer uma venda, porque isso que você faz é uma venda. O que a gente faz é uma venda. Como jornalista, você como publicitário, né, essas palestras que você faz, né, já me incentivou aqui. Eu quero assistir uma palestra tua, eu vou. Onde for, se for bobear, eu vou até no Chuí, no Oiapoque, se você tiver, para ver. E parabéns, cara, por Que legal, Sérgio, essa muito obrigado, empreitada que coisa sua aí, boa. cara. 17 mil Bacana quilômetros, demais. né, descobriu tudo isso, né? Você vê como é que são as coisas, cara. Eu Pois é, vi outro dia agora na 17 televisão, mil quilômetros ó, foi a vou minha te dar um viagem, né? exemplo disso Agora eu aí. estou em busca de 1.000 amigos, de entrevistar 1.000 pessoas, um Vai a ter um. Eu quero muito ajudar mais, 1.000 vai ter pessoas, um 10 a um. mil, meu Isso. amigo. Vai ter mais de 10 mil, pode ter certeza. E falando do negócio de vendas, dessa questão da venda, eu vi uma matéria outro dia sobre dois empreendedores, né, novos. Eles abriram uma loja de roupa, né, até no segmento aí da moda, tudo. E eles estavam fechando. Olha só para encurtar rapidinho. Eles não vendiam de jeito nenhum, por causa do preço, né? O preço do material dele, das mercadorias, né? Estava acima do que realmente as pessoas poderiam pagar. Sabe o que eles fizeram, cara? E estavam fechando por falta de faturamento, não tinham como, eles já estavam entregando tudo. Eu sei que um deu um estalo na cabeça de um deles, né? E falou: por que a gente não faz o seguinte? A gente vai fechar? Vamos colocar então tudo a R$ 20. Sabe qual foi o faturamento deles? Agora, isso tem pouco tempo que eu vi essa matéria. 5 milhões. Olha só. Além de não fechar a empresa, a loja, ainda abriram outras, né, filiais da loja deles. Quer dizer, você vê como é que são as coisas. Né? Eles baixaram e falaram: então vamos fazer o seguinte, vamos vender. Eles começaram, aliás, com R$ 10. Botaram todas as mercadorias, as roupas, a R$ 10. Depois do tempo, uns 2 meses, 1 mês, 2 meses, por aí, eles passaram para R$ 20 só. Venderam tudo, faturaram 5 milhões, né? Você vê como é que as coisas são. Você estava falando, depende do preço, né? Se você, na situação que a gente está vivendo de pandemia, muita gente desempregada, né? Sem dinheiro aí, tendo que sustentar a família, e os caras fizeram isso e acertaram. Você fala, é um tiro no escuro? Muito bom, muito Não sei, bom. pode até ser. Mas eles são empreendedores, né? São Esse dois é um irmãos. dos caminhos para. Esse é um dos caminhos, ter preço baixo. Existem outros caminhos. Outros, claro, mas é que você deu exemplo disso, né? Você citou e numerou, né? Primeiro, você fez citou a questão coração, criatividade, isso. Exatamente. E foi o que eles tiveram, né? Legal. E fizeram um sucesso. Muito bom. E faturaram essa grande, abriram outras filiais da loja e estão aí, ralando e estão conseguindo Eu acho sensacional histórias como essa, né? De pessoas que conseguem dar a volta por cima apesar das adversidades, né? De pessoas que conseguem utilizar desse momento de dificuldade para se reinventarem. Tem gente que fala assim, esse momento de pandemia foi muito bom. Não foi bom. Muita gente morreu, muita gente foi demitida, muitas empresas quebraram. Foi muito ruim, globalmente falando. Agora, o ser humano que é espetacular, o ser humano que é sensacional. Algumas pessoas conseguem se reinventar, dar a volta por cima. Isso, exatamente. É isso aí. E principalmente nós brasileiros, né? O brasileiro é de uma criatividade, né, que impressiona. Eu já ouvi isso, né, de fora do país, as pessoas comentando aí em programas, tudo, da criatividade do brasileiro. Né? Ele consegue se reinventar, né? É verdade, o nosso... Incrível. É isso aí, nós brasileiros somos conhecidos pela criatividade, mas apesar de sermos conhecidos pela criatividade, o brasileiro, de uma maneira geral, não se acha criativo. Se você perguntar para as pessoas, você se considera uma pessoa criativa? Poucas pessoas se consideram.
muitas pessoas não se consideram criativas, mas quando aparece alguma situação adversa, é impressionante como o brasileiro, né, consegue dar a volta por cima, consegue arrumar um jeito, né, para fazer as coisas acontecerem, Eu custe ia o que falar custar, isso. né? Não, até o momento, né, de aparecer uma situação, né, como essa que a gente está vivendo, dessa pandemia. Né? Então, muita gente que você falou, Exato. tem gente que não acredita que é criativo. Até o momento de uma dificuldade. Aí você vai ver como é que... Pois é. Né? E o brasileiro, realmente, ele tem, né, essa facilidade. Isso é verdade. Claro, a gente não está, né, citando um ou outro, eu estou falando no geral. Né? O Sim. brasileiro, ele é criativo. Né? E outra coisa, de que forma, né, pode ser chamada a atenção aí para finanças pessoais, né, que ajuda aí empreendedores a se planejarem e organizarem, né, suas contas? Como é que, de que Olha, forma a coisa chamar a atenção mais dele? básica, e aí eu posso falar por experiência própria. Como eu já tive empresas, a minha primeira empresa que eu quebrei exatamente por esse motivo que eu vou falar Quantas agora. empresas você teve? Quando você. Quantas empresas você teve Eu nesse meio também não tempo? sei te dizer, vamos lá. A minha primeira loja foi uma loja de videogame, aos 13 anos de idade. Ah, E aí, quando eu tinha 18, 19 anos, eu abri uma loja de moda jovem e skate. E essa loja virou uma rede de lojas. Eu passei a ter loja em Três Corações, Lavras e Varginha. Aí abri a primeira operação de e-commerce do meu segmento. Então aí são 4 empresas. Eu fui proprietário como sócio, né, numa empresa de eventos, 5. Depois eu entrei na faculdade e abri a minha primeira consultoria, 6. Trabalhei como funcionário, né, de uma emissora de rádio, só que aí a empresa não era minha. Depois abri uma agência de publicidade, 7. Hoje eu tenho um escritório onde eu dou treinamentos, palestras. Então, até hoje foram 8 empresas. Eu nunca tinha feito essa conta, é a primeira vez que eu estou fazendo essa conta. 8 empresas. 8 empresas? Sim. Eu não tinha feito essa conta, mas como você me perguntou agora, contando aqui, é isso aí, são 8 empresas. Então você aprendeu aí, na vida, na dor, né? Ah, certamente. Tem muitas alegrias, tem muitas histórias boas para contar, Não, mas sim, claro. voltando aí na tua pergunta, né, de finanças, a minha maior dificuldade na primeira empresa, quando eu quebrei, foi exatamente isso, de misturar as contas pessoais com contas da empresa. Então, você separar o que é conta da empresa do, o que é conta do CNPJ, do teu CPF, certamente isso vai te ajudar muito. Não é a empresa que quebra. Normalmente é o CPF que quebra o CNPJ. Normalmente não é o CNPJ que tem dificuldade. Às vezes a empresa vai bem, mas a pessoa, o empresário, o microempreendedor, ou às vezes o dono do negócio, ele quer ter uma vida melhor e aí ele vai sugando tudo da empresa e nesse momento de pegar todo o dinheiro, ele acaba misturando as contas pessoais com contas da empresa, né? Então, certamente, um dos primeiros passos para ter saúde financeira é separar o que é conta da empresa, o que é conta da Mas pessoal, como é que né? se Então, aprende isso? Como é que a gente aprende a fazer isso, hein, Leandro? Como é que se eu aprende? aprendi quebrando, eu Na raça, aprendi quebrando, né? na raça, né, quebrando. Mas a melhor maneira, né, o melhor caminho é você separar um prolabore, ou seja, separa um salário para você. Claro, eu acredito que as pessoas têm que viver bem e têm que ter um bom dinheiro quando elas estão empreendendo. Mas a primeira parte é você fazer com que a empresa prospere. Então, começa tendo um salário um pouco menor e tudo que vier além daquele teu dinheiro que você separou, você tem que reinvestir na empresa, com ações de marketing, Eu ia falar com disso, do maneiras reinvestimento de na atrair empresa, né? clientes, reinvestir na empresa, exato. Ah, Então, porque a maior parte das empresas que quebram por questões financeiras é exatamente essa, de não reinvestir na empresa. E tem gente que fala assim, não, eu estou vendendo pouco, estou com poucos clientes, não vou fazer propaganda agora, não vou fazer marketing agora, não vou investir em anúncios, né? Esse é um grande erro. Se você deixa de investir na parte de marketing no momento que você está vendendo pouco, adivinha só, você vai aparecer para menos pessoas. Ou seja, você vai mas, vender Leandro, você menos. não precisa ser sábio para isso também, meu amigo. Né? Pois Você está é. falando, a pergunta que não precisa ser sábio. Cara, você tem que. Não, você tem uma empresa, como é que você vai gastar o dinheiro da empresa, tudo, e misturar uma coisa com a outra? Não, você tem que. Se você está começando o negócio, você tem que cada vez mais reinvestir nesse negócio. Isso, você não precisa, né, ser sábio para isso também.
Mas infelizmente as pessoas muito mesmo... erro, você falou dessa maneira. Exato. Aliás, você foi Exatamente. o que cometeu esse erro. Né? Pois é. Para você ver que não dá para você... Né? E hoje em dia, a questão do reinvestir, tem muitas pessoas que pensam assim, eu vou usar as redes sociais, vou usar a internet para divulgar o meu negócio. E dá certo. Só que quando você utiliza as redes sociais e faz da maneira certa, investindo e colocando dinheiro e fazendo do jeito certo, você tem mais chances de ter resultados financeiros, de ter mais clientes. Algumas pessoas pensam assim, se eu colocar no Instagram, se eu colocar no Facebook, se eu colocar nas redes sociais, eu não vou gastar nada com isso. Mas, se você coloca alguma coisa lá e ninguém curte, e ninguém comenta e ninguém compra de você, você está mostrando aquilo para quem? Então não adianta você só colocar na rede social. Você precisa distribuir o conteúdo, distribuir aquilo que você usa nas redes sociais de maneira paga ou com o seu tempo. Então, às vezes, o empresário pensa assim, não, eu não vou gastar com a parte de marketing. Mas ele precisa investir alguma coisa. Se não for dinheiro, ele precisa pelo menos investir o tempo. Para quê? Para fazer com que aquilo que ele postou nas redes sociais chegue para mais pessoas, né? Aquelas postagens, ou a propaganda, ou o anúncio que a pessoa fez, de alguma forma, em alguma rede social, ela precisa chegar em quem está disposto a comprar. Tem duas formas. Uma é pagando para o Instagram, para o Facebook, para o Google, mostrar a sua propaganda, o seu anúncio, o seu site, a sua empresa, para pessoas interessadas em comprar, ou então você mesmo, com o seu tempo, sem colocar dinheiro, mas investir no teu tempo, ali interagindo com as pessoas, se relacionando com as pessoas. Aliás, esse é um dos caminhos para você vender mais, é estabelecer relacionamento. Quando você estabelece relacionamento com seus clientes, você tem um dos caminhos para você conseguir vender mais. E hoje em dia, com redes sociais, fica muito fácil de você se conectar com as pessoas. Oi, Sérgio. É verdade. A gente, infelizmente, está chegando ao final do programa. Já chegamos, né? Já estou estourando o tempo aqui. Opa! Puta, a gente tinha papo aí para mais uma hora aí, brincando. Né? Mas eu vou te convidar para a gente continuar esse papo no próximo programa. Combinado? Deixa eu só dar o site, então, para a pessoa que ela quiser ser meu amigo, desses mil amigos, milamigos.com.br. Entra no site, beleza, faz o teu cadastro lá de maneira gratuita. Quer ser meu amigo? Entra lá, milamigos.com.br. Valeu, Leandro. Querido, obrigado. Obrigado, viu? Sérgio. Obrigado pela tua disposição. Um grande abraço para você. A gente bater esse papo aqui. Obrigadão. Uma alegria estar aqui contigo. Obrigado. Pois é, esse foi mais uma Lesp Conecta. Conversei aí com o Leandro e batemos um papo sobre as MEIs, né, que são as microempresas, né, os microempreendedores aí. E eu espero vocês, então, no próximo programa. Até lá.